Pois bem, essa é a quinta aula do curso de Hidrodinâmica Relativística das atividades formativas de verão, organizada pela Cosmo e pela Aprendanet, pelo professor Global. E esse curso em particular tem o apoio dos professores Viviane Morcelli, Lucas Modesto, da Rural, dos professores do pessoal do Meninas do Rádio. A periferia também faz ciência, disponibilizando aqui o espaço, toda a infraestrutura de gravação. Pois bem, nós estamos chegando à quinta aula do nosso curso, a penúltima, né, pelo planejamento que nós fizemos. E nessa aula nós vamos atacar mais diretamente agora. Nós vamos chegar a espaços curvos e a relatividade geral. Antes de falarmos de um espaço curvo, eu preciso definir, né, alguns desses objetos. Eu já tinha definido anteriormente, e esses são os objetos que caracterizam um espaço de Minkowski. Eu usei esse nome e, em algum momento, um espaço de Minkowski é um espaço de 3 dimensões espaciais, mais uma dimensão temporal, desprovida de curvatura. Contudo, nós vamos agora começar a acrescentar, a generalizar a métrica de Minkowski para métricas em que nós possamos ter a curvatura. Ou seja, nós temos uma métrica de Minkowski ainda, com mais termos. De qualquer forma, nós continuamos tendo um vetor tangente transportado paralelamente à curva. Eu preciso explicar um pouco isso. Vamos lá. Não. Isso aqui. Muito bem. Quando a gente trabalha com vetores num espaço curvo, vou representar aqui vetor daquela forma mais intuitiva mesmo. Uma setinha. E a gente define vetor de uma forma intuitiva como módulo, direção e sentido. Então, se você escreve esse mesmo vetor aqui, conservando o módulo, direção e sentido, você só transportou ele para cá, mantendo o mesmo módulo. Então, é o mesmo vetor, já que a definição do vetor mantém para ele o módulo, direção e sentido. Então, quando a gente faz subtração de vetores, na verdade, nós transportamos vetores através de vetores. Então, para fazer aquele método do paralelograma, né? O vetor preto foi transportado ao longo do vetor preto, do vetor azul, e o vetor azul transportado ao longo do vetor preto, mantendo o módulo, direção e sentido. Então, nós estamos transportando vetores ao longo de retas. Em espaços curvos, a coisa fica um pouco mais complicada. Nós não podemos falar de retas tão facilmente. Na verdade, nós temos geodésicas. Então, como nós temos aqui para mais boa, o menor ponto menor distância entre dois pontos em um espaço curvo é uma geodésica. Então, quando nós temos geodésicas, né, nos espaços dos espaços curvos, eles equivalem àquilo que seriam as retas no espaço plano. Só que transportar vetores ao longo de geodésicas não é tão simples quanto transportar vetores ao longo de retas em espaços planos. Então, observamos aqui uma reta
e um vetor tangente aqui. O mesmo vetor tangente, que ele vai sofrer uma degradação. Ele vai... ele não tem mais mesma direção e sentido. Então, como é que eu vou fazer operações vetoriais? Nesse ponto P1 e nesse ponto P2. E garantir, eu faço a operação vetorial num ponto, depois eu faço em outro ponto, e eu posso garantir que a operação vetorial que está sendo feita está correta, que elas são equivalentes num ponto e em outro ponto. Eu posso garantir que eu posso transportar esse vetor paralelamente a ele mesmo, a curva, e, e manter a operação que nós estamos fazendo. Bem, para isso, são esses os critérios que eu vou estabelecer agora, chamados derivada de Lie. Voltando aqui para a transparência, né? Então nós temos aqui a derivada de Lie. Essa é a derivada de Lie, como vocês podem ver, é um vetor U. E, bem, eu estou fazendo um deslocamento ao longo de uma curva em que, a partir de um parâmetro que nós chamamos de parâmetro afim, né, que é isso que nós estamos vendo aqui. Bem, então, temos um vetor deslocado a partir do parâmetro afim, onde o deslocamento é gerado por esse setor. Então, na verdade, essa figura aí está exatamente representando as possibilidades de deslocamento paralelo, ela é equivalente, bem mais complexa, do que aquela que eu fiz, né? E ela está nos mostrando o problema da defasagem dos vetores ao longo das curvas. Nós não conseguimos mantê-los, garantir que determinado vetor é outro, salvo pelo mecanismo da derivada de Lie. Então nós vamos estabelecer o que é essa derivada de Lie. O que nós estamos... Bem, é uma correção que leva em conta a estrutura geométrica do espaço a qual o vetor está imerso. Então nós temos aqui a derivada de Lie atuando num vetor, né, e o vetor U é onde a derivada está atuando, e V é o deslocamento. Né? Então nós vemos ali o deslocamento sendo gerado, temos tanto a versão covariante em cima, aqui é a versão covariante, quanto a versão contravariante dos vetores atuando e gerando o deslocamento. Então a derivada de Lie, ela pode ser entendida como esse comutador aí. Comutador seja, como se fosse um produto VU menos UV. Né? Bem, e quando a gente atua com esse produto, com esse objeto, nós temos um objeto que aparece que se chama de tensor de Riemann. Nós, até agora, temos definido tensores como o tensor de ordem 1, que é o quadro vetor, né? Tensor de ordem 2, sendo mostrado, e esse é um tensor de ordem 4. Ele é uma estrutura lá da geometria diferencial. Naquele livro, no livro do brasileiro, Geometria Diferencial para Físicos, tem uma boa explicação do que é esse objeto, o tensor de Riemann. Ele é, na verdade, a curvatura. Né? Então, nós vamos agora explorar a construção da derivada, que nós chamamos de derivada covariante. Então, eu estou definindo esse produto escalar, onde
que é o produto escalar de uma quadra de velocidade com uma base, né? E eu estou derivando esse objeto de tal forma que aparece aqui uma segunda derivada, uma derivada que um termo, né, que está proporcional à velocidade original e a variação da base ao longo da curva. Então você vai caminhando, né? Você tem como eu fiz ali. Pois bem. Nós temos aqui a curva, né? E nós temos a base. Só que essa base, ao longo da curva, ela vai sendo modificada. Então, essa estrutura de derivada que eu estou constituindo, ela leva em conta, ela considera essa modificação. Bem, e esse comutador, que equivale, né? Ele equivale a fazer isso aqui. Nabrami, menos Nabrami. Eu voltei a anotar a derivada com o operador Nabra, tá? Mas essa derivada aqui, ela é diferente agora, porque ela é derivada em cima dessas curvas. Então, eu estava usando a anotação, aí eu avisei que eu ia mudar para esse tipo de operador, porque eu ia precisar do operador Nabra, e esse é o momento que eu estou precisando dele. Portanto, essa derivada aqui, esse operador Nabra, é diferente desse operador Derrom. Tá? Vai ficar claro agora a diferença. Então, eu estou abrindo aqui a conta, isso aqui está agindo num vetor V alfa, e me aparece, então, esse objeto, que é um objeto lá da geometria diferencial. Deixa eu ver qual é o nome disso aí? Alfa. Ah, sim, esse alfa está saturado. V beta. Então aqui está saturando tudo direitinho. Ó. Esses dois aqui estão saturando. Aqui está conservando, aqui. Tudo bem. Tá direitinho ali o meu produto tensorial. Então eu tenho essa estrutura que vem da geometria diferencial, totalmente da geometria diferencial. Basicamente isso aqui é mais uma aula de geometria, agora está virando uma aula realmente de geometria diferencial. Então eu vou definir essa grandeza, que é o produto escalar entre velocidades ela não está aparecendo, está sendo mais embaixo. Que é o produto escalar entre uma quadra de velocidade e uma base que se propaga ao longo da linha. Eu vou derivá-la. Esse irmão que eu estou usando aqui, agora eu estou usando o operador, esse operador e não Nabra. Estou usando o operador derivada direcional. Porque agora, já vai ficar claro a diferença. Então, ele vai atuar aqui, o alfa é alfa mais o alfa dmi é alfa. Então, aqui está a mudança da base. Né? A base vai mudando, aquela representação que eu fiz, que a base vai mudando ao longo da curva. Construindo aqui uma base de um vetor normal à curva,
com um vetor tangente, então ele vai mudando ao longo da curva. Então, para levar em conta essa estrutura, nós vamos mudar, estamos mudando a definição de derivada, levando em conta essa estrutura aqui. Vamos então, continuemos. Então, essa é a conta que eu fiz ali no quadro. E agora aparece exatamente a diferença o que eu estava construindo, né? Eu vou ficar reforçando isso no quadro, que isso aqui é bastante importante. Então, agora eu posso definir exatamente quem é a diferença do meu operador. Deixa eu ver aqui os índices. O beta que eu estou usando, né? Nabrami Mi é igual a D Mi mais gama alfa Mi o alfa. Então, aqui, ó. Ficou lá em cima. Ficou no reflexo. Deixa eu ver onde que eu posso botar. Então, Nabra Mi igual a D Mi mais menos gama alfa Mi o alfa. Então, aqui esses dois índices estão contraindo, né? Estão saturando. E esses índices se conservam. Então, tudo bem. Então, aparece esse setor aqui. Esse objeto é o que nós chamamos em geometria diferencial de conexão. Ou seja, ele é o que me dá como que você caminha, ao lado da curva que a gente estava definindo. Então, como é que vai... Ele está associado, ele é um objeto que ele é intimamente associado à estrutura do espaço-tempo. Então, nós estamos... a estrutura geométrica, né? Nós estamos aqui lidando exatamente com isso, com a estrutura geométrica está aparecendo agora. Vamos continuar. Bem, aí eu retomo e eu construo, na verdade, aquele computador que eu tinha mostrado para vocês, eu construo aqui. Eu aplico duas derivadas covariantes no operador aqui, fazendo, né? E aí eu encontro essa estrutura. E aí desse lado aqui é a mesma coisa. Então eu estou calculando esse objeto, calculando o lado direito, esse lado aqui. Ó. Então vamos lá. Vamos abrir a conta para vocês verem que esse procedimento está acontecendo. Vamos então. Eu tenho aqui Nabrami atuando no meu U alfa. Legal. Vou continuar aqui. Calculando o lado esquerdo que eu apresentei na transparência. Então vamos lá. Nabrami menos Nabrami atuando no U alfa. Então eu vou, vamos calcular em separado aqui. Nabrami atuando no alfa, Nabrami atuando no alfa. Bem, eu já tinha feito a definição de como é que acontece com esse objeto aqui, está ali na transparência. Aqui.
Então eu vou usar isso aí. Então eu vou usar isso aí. Então, na Brami, eu vou até olhar para lá. D, Mi, U, alfa. Na Brami, o alfa menos gama, alfa, o alfa. Aqui, peraí, aqui eu tenho que usar beta. Beta. E alfa. O beta está saturando, mas aqui ainda tá operando, ainda tem o operador atuando aqui fora. Então, esse operador derivado, ele vai atuar na Brami, dmi, o alfa, menos, aí agora ele vai atuar para as propriedades da derivada, né? Na Brami, gama, beta, mi alfa, vai atuar na conexão, o beta, menos a conexão, mi alfa, o beta. Façam esse aqui. Esse aqui eu deixo para vocês fazerem. Quando a gente faz esses dois, né, a gente encontra um resultado. E aí, o que vai acontecer é que a gente vai encontrar resultados associados com esse setor aqui e com, né, que esse setor ele vai abrir, né? Então vai ser o DMI, aqui é Mi, aqui é Mi, tá certo. Peraí, deixa eu ver. Aqui tá atuando aqui, aqui vai atuar, né? Aí, vamos ver. Nabra, Mi, U, alfa. É o alfa mesmo, o beta. O beta. Então, aqui a gente usa essa definição novamente. Aqui vai ficar esse setor acoplado com o U, e aqui vai ficar, né? Aqui é Mi, então aqui é Mi. Né? Então aqui vai ficar DMI, o alfa, DMI, o alfa, mas é um setor, vocês percebam, ou seja, eu estou fazendo a segunda derivada de um objeto já com duas derivadas, né? Então esse objeto aí vai ser um negócio mais complicado, que aqui é a derivada usual, né? Ou seja, aqui vai aparecer um outro, vai ser obrigado a aparecer um outro objeto, o beta, beta, aí vai ter aqui milímetro, peraí, eu estou derivando esse cara, vai ter outro aqui também. Então aqui, sim, desculpa. Então vai ter esse objeto de Mi, beta, e aqui é que vai aparecer o alfa. Então tá saturando direitinho. Beta, U, alfa, Mi. Então quando eu tenho, né, então eu vou ter novamente aqui
termos como derivada. Esse setor a gente costuma ignorar porque ele representa torção, e eu não estou interessado em torção nesse momento. Aqui eu vou ter um outro objeto, que também vai ser novamente ali, gama de mi u beta menos gama kappa u kappa mi beta. Então esse objeto aqui também vai ter um setor com a velocidade, aqui tudo vem para torção, que a gente quer expressar, mas não quer considerar torção aqui, isso que nós estamos fazendo. Então quando a gente chega no final, depois dessa continha, que eu não vou fazer inteira, porque eu quero que vocês tentem fazer, e até porque ela está bem feita nos nossos trabalhos. Até aqui até a transparência que você consegue chegar e refazer. Então você, na ausência de torção, a torção implicaria nessa simetria, e vocês fazendo, vocês vão ver isso aparecer. E finalmente, esse R, que é o tensor que é o tensor de Riemann, ele fica em termos da conexão. Eu não vou mostrar, qualquer livro de relatividade geral vocês encontram que esse objeto, essa conexão, também às vezes a gente chama de símbolo de Christoffel, ela não é um tensor, porque ela não se transforma segundo segundo um jacobiano, ela não se transforma segundo um jacobiano. É uma demonstração simples isso, e a gente tem isso em vários livros textos. Praticamente todos os livros textos, como Gravitation, Ohanian, Essential Relativity, e esses que eu mostrei aqui também mostram isso. Então eu recomendo que vocês deem um pulo lá e vejam isso. Então esse objeto, que eu acabei fazendo uma besteira aqui, ele não está aparecendo inteiro aqui, e que ele tem ele tem dois elementos de derivada do símbolo da conexão, e aí aqui acabou ficando meio sobreposto com a minha figura, né, com a minha imagem, mas nos artigos está direitinho. Vamos lá. Pois bem, e quem é esse objeto? Quem é o símbolo de Christoffel? Ou melhor, a conexão. O símbolo de Christoffel, em muitos momentos a gente usa conexão como sinônimo de símbolo de Christoffel, mas não é bem sinônimo, e não é, mais uma vez, não é uma coisa que nesse momento eu queira explicar. Eu liguei o ar-condicionado, por isso que eu estou olhando para cima. Então, eu faço, para descobrir quem é esse objeto, para descobrir quem é esse setor, essa conexão, eu penso o seguinte: imaginemos uma ação em que a gente esteja derivando a métrica. A métrica do espaço-tempo, a derivada da métrica do espaço-tempo, se você está andando numa curva, né, dentro de um espaço-tempo, e o vetor, então, para esse próprio espaço-tempo, essa métrica precisa ser nula. Então, quando a gente atua, essa métrica, essa derivada deveria ser nula, porque para a curvatura, ponto a ponto, o espaço-tempo também muda junto com a linha que você está andando, junto com a geodésica que você está seguindo. Eu não defini que é uma geodésica também. Obviamente, a gente... Bem, isso é um mini curso, né? Então, uma versão estendida desse curso, ele teria coisas em mais detalhes. Eu já estou, por exemplo, com 29 minutos nessa aula, e acaba que eu sou obrigado a pular muitos conceitos rapidamente, assim, mas
para que a aula não fique, não se prolongue, né? Mas, bem, e eu planejei essas transparências exatamente com esse objetivo de encurtar caminhos e de indicar mais ou menos como que vocês poderiam mesmo agir por conta própria. Então vamos, essa é um pouco a concepção. Por isso que eu chamo a atenção das coisas, mas eu não digo exatamente o que é, em alguns momentos, até para que vocês possam também correr atrás e tal. Então, quando a métrica, quando você tem uma linha, né, você tem uma linha, você está andando em cima daquela linha, a linha está dentro de um espaço-tempo. Essa linha, que é em geral geodésica, essa linha, que é a menor distância entre dois pontos dentro de um espaço-tempo, essa linha ela não varia com relação ao espaço-tempo. Então, com relação à métrica do espaço-tempo. Então, a derivada covariante da métrica obrigatoriamente é nula. Então, a gente pode fazer essa operação aqui. Vocês percebam que é uma derivação cíclica, né? Alfa, mi, alfa, mi, alfa, mi. E aí eu vou reproduzindo essas derivações e, no fim, eu somo todas elas. Na verdade, eu somo duas e subtraio uma. E aí, ao fazer isso, eu vou escolher aqui o meu gama, beta, que aí, notem aqui, ó. Aqui tem gama, beta, mini. Vai ter outro gama, beta, mini por aqui. Gama, beta, aqui, outro gama, beta, mini. Então, tem esse e esse. Gama, beta, alfa, mi. Tem outro aqui, ó. Então, tem esse aqui e esse aqui. Então, gama, beta, ni, alfa. Gama, beta, ni, alfa. Gama, beta, mini já tinha achado. Esse aqui eu já tinha achado, eu ainda achei tudo. Então, quando você faz você soma duas e subtrai uma, você consegue obter e isolar o setor aqui, que é esse cara, que é a conexão. Então, perceba, a conexão são derivadas usuais da métrica. É uma correção que está andando na linha, e a linha, que é a geodésica, né, está andando na geodésica, que é a menor distância entre dois pontos, que é uma propriedade da própria estrutura geométrica. E para você corrigir como que o vetor vai sendo modificado ao longo da linha, você estuda exatamente como é que a métrica varia, né, em relação a cada local, porque de um ponto para o outro ela vai variar, ela não varia em relação a toda a linha, que é uma geodésica. Então, e aí você usa derivadas usuais, derivados não covariantes, né, derivados comuns. Então, nós conseguimos encontrar essa correção, esse fator de correção que estabelece a derivada covariância, né, que reestabelece o critério de derivada dentro de um espaço-tempo curvo. E esse objeto aqui, que é a curvatura, ou seja, nós temos que essa correção que é exatamente relacionada à curvatura do espaço-tempo. Então, o tensor de Riemann, ele nos dá a curvatura do espaço-tempo, e aí ele tem duas componentes, com a variação do gama, né, operando aqui, nesses caras, e com... Então, nós temos que exatamente esse fator de correção para a caminhada em cima de uma geodésica, que é o fator de correção que corrige a derivada, que é o fator que corrige a derivada. Então, é porque ele diz como é que eu ando de um ponto para outro em cima de uma geodésica. Em cima de uma... Pois bem. Agora eu vou mostrar para vocês o tensor de Witt. O tensor de Witt, ele é um tensor, aí você tem um tensor de Riemann. Aqui você tem... Eu vou saturar dois índices. Faço lambda igual a ni. Então, volta aqui, ele tem lambda e ni, né? Então, eu vou fazer lambda igual a ni, eu vou saturar dois índices. Então, eu saturei ni e ni aqui. Então, esse é o tensor de Riemann. Há um tensor de Riemann também ligado à curvatura, você perde a formação
quando você satura, você perde informação. Eu proponho que você faça essa saturação nessa relação aqui, ó, para ver exatamente. Tem lambda igual a ni. Então, aqui é lambda, aqui é ni, aqui é ni. Aqui, ó, também você vai perder informação aqui. Aqui também, esses dois caras vão se entrelaçar. Aqui também você vai estabelecer só, só algumas conexões, só as que tem esses dois índices iguais. Né? Então você acaba tendo uma perda de informação. Eu proponho que você faça essa conta, fazendo isso em cima dessa equação que está aí. Em cima dessa equação que está aqui, fazendo a saturação desses dois índices. Como eu fiz aqui. E tem a curvatura escalar. A curvatura escalar, ela é essa aí. Né? Você contrai o tensor de Riemann com com a métrica. Bem, a gente está chegando na equação de campos de Einstein. Né? E aí, com isso, chegando essa primeira vez que eu ensino isso, né? Então, vamos chegar à equação de campos de Einstein, até olhar a hora aqui, isso eu vou fazer com calma. Nós temos uma ação, essa é chamada ação de Einstein-Hilbert. Uma ação global é a ação de Einstein-Hilbert, que é SH, mais uma ação de matéria. Então, nós minimizamos as duas juntas, uma ação de matéria, que é como a ação que a gente tinha feito lá para minimizar e achar o que minimizamos e achamos o tensor momento energia. Então nós vamos minimizar as duas juntas. E aí vem todo o procedimento de minimização. Na verdade, aqui está a conta realmente aberta. Tá? Aí, você fazendo isso aqui, fazendo esse procedimento, você vem acompanhando, e aí a gente chega nela. Ela é tão especial que eu vou escrever lá no quadro. Qual a constante que eu estou usando? A constante que a gente usa nessa equação, às vezes, depende do sistema de unidades que a gente está trabalhando. Eu estou usando essa aí, mas às vezes tem outros em outros, dependendo do sistema de unidade. Se você está usando, eu vou me manter fiel aqui. Um pouco coberta. Então, acho que agora não está encoberto não. Não, agora ficou bem visível. Deixa eu apagar assim, ó. Refresco aqui nesse quadro, né? Então, aqui nós temos o tensor de Riemann, que a gente deduziu lá da estrutura de geometria diferencial. Aqui nós temos o escalar de Riemann com a métrica, e aqui nós temos o setor de matéria. Quando a gente minimiza a ação de Einstein-Hilbert, minimiza as duas juntas, se a gente minimizasse só a ação de Einstein-Hilbert, a gente só teria esse setor aqui, não teria isso aqui, não teria o lado direito. Isso é uma forma de demonstrar a equação de Einstein, de campo de Einstein, rigorosa, mas tem formas mais intuitivas, porque
usa o princípio da minimação, né? Mas existem formas mais intuitivas de demonstrar, e eu recomendo que vocês olhem naqueles livros que eu sugeri, porque eles também fazem demonstrações bem intuitivas. E isso aqui, essa demonstração está totalmente aberta nessa apresentação e está totalmente aberta também lá nos artigos. Então, isso aqui, esse é realmente um ponto alto do curso, né? Chegar nessa demonstração. Bem, então vamos lá. Primeira vez que eu dou um curso e demonstro a equação de campo de Einstein. Uma vez tendo demonstrado ela, eu queria estabelecer algumas simetrias que o tensor de Riemann. Esse aqui tem agora, por mais que a gente corrija, né, sempre aparece um probleminha, né? Esse sigma aqui, ele é um subscrito. Eu vou até reescrever, ter que escrever lá no quadro. Quer dizer, a gente faz essas para ficar. Então, quando vocês verem essa equação aí, eu vou tomar cuidado e olhar isso depois. De repente, quando disponibilizar o material para ver essas falhas, eu vou reescrever essa equação aí. Aí agora entra aqui. Nabra lambda R ou sigma mini mais nabra precaução. Nabra ou R sigma lambda mini mais nabra R. Aí que está o problema aqui, né? Esse sigma, que está o erro, é subscrito, não é como ali não, é subscrito, sigma R, lambda ou mini. Deixa eu ver como é que isso ficou. Então tá. Então é isso. E esse cara aí é 0. Isso aí é uma propriedade dos tensores Riemann. É uma propriedade importante. Vocês também podem testar essa propriedade usando as definições que foram apresentadas. Eu também recomendo que vocês façam, porque é importante vocês pegarem braço, é muito importante isso, pegar braço. É que nem musculação, você tem que treinar o músculo para o músculo crescer, não adianta só ver os outros fazendo musculação. Então, substitua a definição que eu tenho do tensor, que eu apresentei, do tensor de Riemann, aí e para ver se isso aí, veja se os índices vão se cancelando direitinho e tal. Pois bem, vamos lá. Voltando aqui para minha cadeira. Então tá ela aí. E tá logo abaixo você tem essa equação. Né? É muito interessante quando ela implica nessa simetria. Agora me fugiu o nome dessa equação. Então, quando a gente faz a contração com os índices, ela implica nessa simetria. A derivada do tensor de Ritz é igual à derivada do escalar de Ritz, né? Igual ao gradiente do escalar de Ritz. Então, esse produto escalar com
da derivada covariante com o tensor de Riemann, isso é uma simetria de Bianchi. Simetria de Bianchi. Identidade de Bianchi. Eu peço que vocês verifiquem e refaçam essas contas com o máximo de rigor e com o máximo de atenção. Se vocês veem aqui, eu vacilei aqui com o sigma, de extrair ali e tal, tem que tomar bastante cuidado. Bem, tendo a equação de Einstein, equação de campo de Einstein estabelecida, a gente pode discutir as condições de energia, que é certamente um dos objetivos desse curso, é discutir essas condições de energia. Essas condições de energia, eu, sinceramente, eu vi discutido em pouquíssimos lugares. A gente começou a discutir na aula passada, sem introduzirmos espaço-tempo curvos, e aí a coisa mais interessante que apareceu ali foram tachyons, que é bastante interessante. Então, vamos lá. Condição de energia dominante. E aí, o que é interessante é que como a gente tem a equação, cadê o quadro? Como a gente tem a equação de Einstein, relacionando, não da identidade de Bianchi, né? Mas a gente tem a equação de Einstein relacionando o tensor momento-energia à estrutura geométrica, que já que está aí, eu vou colocar. Esqueci de comentar uma coisa. Está aqui a identidade de Bianchi, eu vou tirar. Subir com ela. E eu vou reescrever a equação de campo de Einstein. Aqui tem uma constante que dá as unidades corretas. Está bem grande ali? Tá. Aqui uma constante que dá as unidades corretas. Então, desse lado, nós temos geometria. Desse lado nós temos geometria. Bem, o que eu escrevi aqui foi geometria em verde. Desse lado, nós temos matéria. Contudo, não é matéria de qualquer jeito. Aqui, o tensor momento-energia, e ele representa fluidos, né? Então, as imposições que nós vamos fazer sobre os fluidos desse lado, num ponto, estabelecendo as condições de energia, para o tensor momento-energia, elas acabam se aplicando aqui também. Agora que nós temos espaços curvos, né? Que se a curvatura aqui for igual a zero, essa identidade não funciona mais, né? Então, se esse lado aqui também for zero, a gente não tiver matéria, nós temos a curvatura igual a zero. Aliás, é curioso que o Einstein, já que eu estou falando dessa aqui, essa é a famosa equação de campo, que o Einstein fez isso, né? Está aqui o usual que eu estou fazendo. Né? É essa aí. Aí ele fez isso aqui, ó. Ele escreveu isso aí. Essa aqui é a tal da constante cosmológica que ele impôs. A constante cosmológica merece um curso em si também, separado. Ele impôs para estabelecer o equilíbrio cosmológico. Mas nós ainda não estamos lidando com ela. Ela vai aparecer nas condições de energia. Então, esqueçamos dela. Por enquanto. Mas eu vou deixar aqui a equação de campo. Então, como eu disse, sim, tem uma velha máxima. A geometria a geometria dita matéria é como se mover. E a matéria para a geometria é como se deformar.
Então, é uma equação altamente não linear. Então, é uma. Bem, dito isso, é uma. Ela, isso aí dá para capa nas redes sociais. Né? Essa imagem aí. Vou botar essa de capa do Facebook, capa do, lá no Instagram. Então vamos começar a mexer com as condições de energia. Daí a condição de energia dominante, eu estou lidando com, eu estou contraindo o tensão momento de energia com dois quadros vetores, e ou ele é maior ou igual a zero, ou é. E aí tem uma outra contração com dois tensores de momento de energia, um covariante e o outro misto, com um índice em cima e embaixo. Acho que é importante eu mostrar isso agora. Bem, eu não sei o quanto vocês estão familiarizados com relatividade, com essa coisa toda. E esse curso não implica, é um curso que tem por objetivo atingir quem está um pouco mais familiarizado e também quem não está tão familiarizado. Então eu quero dizer uma coisa. Eu tenho um vetor mini e aí eu atuo com a métrica aqui. Eta, alfa, mi. E isso me entrega um vetor mi alfa, um vetor misto, tá? Ou seja, a métrica, ela, aqui os índices saturam e esse índice fica aqui, então nós temos um vetor misto. Se eu quiser um vetor covariante, esse vetor está contravariante e que eu converto ele para mim. Se eu quiser um vetor totalmente contra covariante, eu faço eta, beta, mi, eta, alfa, mi, v, mini igual a eta, beta, mi, v, mi, alfa, tá? Então aqui vocês estão vendo, ó, o mi saturou com mi, o mi saturou com mi, sobrou beta alfa, né? Aqui o mi saturou com mi, sobrou beta alfa, então nós temos disso tudo aí um vetor V que vai ser alfa beta. Bem, isso aí em geral são os primeiros passos. Quem está dando os primeiros passos em relatividade é que vê isso aí. E é uma concepção bastante operacional mesmo. Né? Com os dados, dada a natureza desse curso e o objetivo de discutir propriedades de fluidos, a gente, com relatividade, eu estou tentando fazer as coisas de forma o mais operacional possível para poder ter tempo de discutir as propriedades de fluidos. E aí eu entro nessa condição aí, por isso que tem esse objeto aqui, ó. Esse objeto aqui, ó. Tá vendo? Ele é um objeto misto. Então a contração de 2 tem que ser menor que zero. Essa é a condição de energia dominante, que pode ser escrita exatamente assim. Eu tinha falado dela na aula passada. Ou seja, ela tem essa equação de estado, essa condição de energia dominante, que corresponde a uma condição de energia de constante cosmológica. Ou seja, constante cosmológica é um fluido que só tem pressão de vácuo. Né? Então, é interessante se você pega a equação de Einstein e substitui vamos lá. Constante K. Aí aqui a gente tem
um fluido ideal, né? É um fluido ideal que tem propriedades de energia o suficientes para gerar curvatura no espaço-tempo, para perturbar a estrutura geométrica do espaço-tempo. Então, a gente tem, se você aplica essa condição de energia nesse tensor aqui, esse setor some e essa equação fica P Gemini. Então, daí que sai o entendimento de que isso é a energia do vácuo. Tá? E aí, todas as discussões de vácuo, de teorias de vácuo em gravidade, que é uma coisa que eu particularmente trabalho e me interesso bastante, acabam recaindo em alguma coisa assim. Vamos lá, vamos seguir. Então, essa aí é uma condição de energia que é particularmente a qual eu tenho um carinho particular especial. Condição de energia forte. Bem, vocês estão vendo que é uma aplicação na equação de Einstein, tem dois vetores tempo ali, os vetores L, Lmi, eu estou usando para lá, para vetores tipo luz, e T eu estou usando para vetores tipo tempo. O minúsculo, né? O L minúsculo e o T minúsculo, que são esses aqui. Esses T aqui são vetores tipo tempo. Então, e essa condição de energia forte implica que que esse lado tem que ser positivo. Se fosse negativo, nós teríamos curvatura negativa. Nós não queremos ter curvatura negativa, ou queremos? Bem, qual o problema de ter curvatura negativa? Problema nenhum. O problema é que a gravidade é atrativa. Então, e gravidade é atrativa, curvatura positiva. Então, aí eu estou deduzindo propriedades do traço do tensor de energia momento. Isso aqui é o traço do tensor de energia momento, tá? Então, eu chego aqui no traço dele e aí eu encontro quem é essa condição de energia forte para para as propriedades no formato de equação de estado, né? Então, nesse formato de equação de estado fica desse jeito, e isso tem que ser menor que zero. E se for menor que zero, se for menor que zero, você tem curvatura negativa. Ou seja, você vai ter gravidade repulsiva. Bem, gravidade repulsiva, né? Não, aparentemente não é algo muito físico, mas também é algo exótico. Existem condições em física teórica que isso aparece. Então tá aí, ó, condição de energia forte, é isso aí. Enfim, é essa expressão que a gente encontra em termos de equação de estado. Bem, essa referência aí, que é uma clássica em ponto gráfico recentemente, eu tinha comentado sobre ela nas aulas anteriores, e eu que realmente uma revisão bem legal. Na verdade, esse cara está fazendo uma revisão muito bonita sobre a questão das condições de energia, tanto em relatividade geral como em teoria quântica de campos. E muito ampla. Essa é uma referência que eu considero muito importante para você, se você quer entrar nesse ramo aí para discutir condições de energia, para discutir os teoremas de singularidade do Hawking. Você quer? Eu quero. Eu quero. Quero discutir os teoremas de singularidade do Hawking. Daqui dá para deduzir a equação de Rashomon, eu deveria. Essa foi discutir essa equação foi um pedaço que eu tive que retirar dessas apresentações para caber. Estava previsto entrar, mas eu retirei porque senão não ia caber no tempo que eu estava de 6 aulas e tal, não mais que 10 horas. São os critérios que foram estabelecidos. Eu vou estar chegando nessa aula mais de 1 hora. Então, mas ela está no Risola, na página 143.
dá uma olhada lá e me procura se você quiser discutir isso aí. Eu tô investigando isso, eu estou estudando isso de verdade. Então, estou lendo, essa referência, procurando as referências no anexo, fazendo as referências citadas, fazendo hipótese, mapeando tudinho. Então, se alguém quiser discutir isso aí comigo, estamos e quiser enfrentar esse desafio de discutir os teoremas de singularidade de Hawking, quem sabe, pelo menos uma revisão a gente faz aí nos próximos 2 anos, aí até apresento aqui nas AFVs. Né? Bem, uma vez discutida as condições de energia, precisa discutir a conservação da energia. Aquelas são condições que a gente impõe, né? Como vocês viram, se tal condição acontecer, você tem energia repulsiva, você tem gravidade repulsiva, se tal condição acontecer, você tem táquions, se outra condição acontecer, você vai ter constante cosmológica, energia do vácuo e tal. Então, essas condições, essas são as condições mais usuais. Existem outras. Eu não abordei tudo aqui. É, mais seria um curso só para isso. Então, e agora eu vou tentar abordar é, uma, a conservação de energia. Eu vou construir, e é o que está posto aqui nessa transparência, eu estou aplicando aqui num tensor de energia, num tensor de momento de energia, uma derivada covariante. A derivada covariante aqui ela age nessa parte da pressão e da densidade de energia. Aqui ela vai agir nas quadro velocidades. E aqui ela vai agir na pressão que multiplica a métrica. Quando ela age na métrica, ela é igual a zero, por definição. Então, eu imponho, bem, olha só que legal. Então, aí eu tenho essas condições aí. Então, logo abaixo está escrito equação da continuidade. Olha só que interessante. Você vê, ρ mais P Nabra-Mi U, que vem daqui, né? Porque aqui você tem U, e aqui você tem Nabra-Mi. Nabra-Mi é um gradiente da velocidade. Vocês estão notando que isso aqui tem todo o jeitinho lá da equação de Navier-Stokes, né? Seria como se fosse uma derivada material aqui, né? Então, esse setor aqui, ρ mais π Nabra-Mi para mim, né? Junto com esse setor, 1μ Nabra-Mi ρ, e aí do outro lado o que você faz? Você condensa Nabra-Mi ρ 1μ. Né? Então, quando você abre isso aqui, vamos lá, deixa eu fazer no quadro. Né? 3, esse aqui, 3. Né? Eu tenho que fazer. O que eu estou fazendo aí que eu falei que ia fazer. Tá. Então vamos atuar com essa derivada. Atuando aqui, Nabra-Mi ρ, gradiente da densidade de energia. Né? 1μ mais densidade de energia, Nabra-Mi μ. Se isso aqui fosse uma corrente, uma quadricorrente, né? J-μ igual a ρ 1μ, nós teríamos aqui exatamente a equação da continuidade.
apareceu ela de novo. Olha fluidos aí de novo. Né? Ficaram sumidos por um tempo. Não estavam explícitos. Mas agora eles reaparecem. Na verdade, as condições de energia são condições impostas sobre fluidos. Né? E que acabam dialogando com a geometria do outro lado da equação do campo de Einstein. Então aqui tá aí, ó. Tá aí a condição. Tá aí tá aqui. Olha só, olha aí a equação da continuidade, ou seja, temos mais uma vez fluidos aparecendo. Então, pois bem, em posse da equação da continuidade, eu posso sumir ali com o gradiente, com esse setor, né? E eu fico com essa outra equação aqui. Finalmente, que esse setor aqui vai colapsar com esse setor que vem daqui. E aí eu fico com esse cara aqui, faz essa conta, abre essa conta, faz essa passagemzinha aqui, passagem pequena. E aí eu fico com essa equação, a ρ mais P, aqui tem uma aceleração, né? A estrutura de aceleração acontecendo aqui. Aqui você tem o gradiente da pressão, exatamente como a equação de Euler, né? E, pois bem, aqui também você tem o gradiente da pressão, só que colapsando com a métrica. E aí, daí a gente deduz a equação de Tolman-Oppenheimer-Volkoff. Aqui o G00 é a componente temporal da métrica. Então nós temos aí, dessa para essa, a equação. Então nós escrevemos. E essa equação, ela representa a conservação, aliás, tal como a Navier-Stokes também representa a conservação do momento, essa aqui também representa a conservação do momento. Só que aí é energia momento, né? Então nós temos uma equação de conservação de energia momento construída aqui. Nós temos, e essa é conhecida como equação Tolman-Oppenheimer-Volkoff. Se não me engano, tem até um filme do Oppenheimer acontecendo no cinema. E pois bem, essa aqui, vocês viram que eu não estabeleci que espaço-tempo eu estou lidando. Eu estou lidando com um espaço-tempo genérico, qualquer. Então, agora eu vou estudar um espaço-tempo em particular, um objeto esférico. Bem, eu acho que é razoavelmente fácil perceber que é onde eu estou querendo chegar, né? Isso aqui seria alguma coisa aplicável às estrelas. Então eu escrevi uma métrica em coordenadas esféricas, essa é uma métrica de Schwarzschild. Ela é caracterizada por esse termo aqui. Né? Então aí eu escrevo a métrica no formato de uma matriz. Ela é totalmente diagonal, quer dizer que não tem rotação. Aqui está o termo temporal, GTT ou G00. E aqui são os outros termos da diagonal, né? Voltei para ela. E eu deduzo dela, usando aquela relação, eu deduzo as conexões nessa métrica, para esta métrica, usando aquelas relações que eu tinha mostrado para vocês lá atrás. Olha aqui. Você está sendo uma aula mais longa, mas vai ser mais longa mesmo. Não, acho que eu passei, né? Não. Olha aí. Então, eu deduzo aqui as conexões usando essa relação. Então, eu retomo lá, e aí, ou seja, é interessante vocês fazerem esse exercício. Né? A partir disso eu deduzo
também usando as relações que eu tinha encontrado, as componentes do tensor de Riemann, na verdade, é do tensor de Ritchie. Deduz os componentes do tensor de Ritchie ali, em termos desses potenciais da métrica, dessas funções métricas, né, que a gente chama. E o escalar, que me dá... então, aqui eu estou calculando as componentes da curvatura em cada uma das direções, e aqui eu estou calculando a curvatura escalar do espaço, em termos aqui das funções métricas. Isso se chama tensor de Einstein. O tensor de Einstein, eu não estou com ela escrita ali, eu vou voltar no quadro rapidinho. A gente escreveu a equação de campo de Einstein, né? É bem grande. Então, às vezes a gente chama esse cara aqui de tensor de Einstein. Vamos esse G grande, assim, G eu acho que isso tem mais interesse na geometria diferencial do que aqui na física. Normalmente aqui na física eu vejo o que eu vejo mesmo é pessoal escrever o tensor de Ritchie, o escalar de Ritchie e tal. Então eu vou achando das componentes do tensor de Einstein e usando a equação de campo de Einstein que está ali, eu acho, mas é por isso que ele está fazendo direto já, né? Para poder achar o tensor momento de energia. Eu acho o tensor momento de energia. Então, como eu estou lidando com um espaço-tempo em que eu tenho curvatura, sim, eu tenho que comentar aqui. Aqui também tem curvatura, tá? Eu estou o tempo todo trabalhando com derivadas covariantes. A questão é que quando a derivada covariante ela bate em cima, esse nabla aqui é uma derivada covariante, eu não precisei abrir a derivada covariante no momento algum, mas aqui tem curvatura o tempo todo. Então está tudo em termos de derivada covariante. A questão toda é que no fim das contas a derivada covariante está batendo no campo escalar e aí ela coincide com a derivada usual. Então no fim ali na equação do Thorne, Oppenheimer, Volkov é um campo que não faz diferença. Então por isso que eu não, então eu ia atropelando e esquecendo de comentar isso, é bom lembrar. Isso que às vezes eu volto nas aulas seguintes que tem coisas que eu esqueço de comentar. Bem, então com isso aí eu escrevo o tensor momento de energia. Você percebam que legal, que interessante? Dada uma métrica, eu, usando a equação de Einstein, eu achei que tipo de fluido que descreve aquela geometria, que deforma aquela geometria, e tá aí, é o tensor momento de energia, isso aí vocês estão vendo. Essa matriz aí que vocês estão vendo. Tendo esse tensor momento de energia, eu posso fazer o seguinte, operar com ele, operar uma derivada covariante nele. Mas é notável, assim, esse tensor, ele tem aqui uma função azimutal, né, um ângulo aqui. As outras todas, isso aqui é uma função do raio. Tudo o resto aqui é função do raio. Né? Não é função dos ângulos. Então, a única componente realmente na derivada covariante que vai me importar acaba sendo a componente do radial. Então, eu estou reduzindo a minha derivada covariante aqui a componente radial. Né? E aí, quando eu faço ela, eu imponho a conservação. E impondo essa conservação, eu tenho aqui o gradiente da pressão, mais uma vez, né?
Esse sensor aqui, que é um potencial gravitacional, vocês veem que ele aparece aqui, né? E aí eu acabo com essa última equação, que é a equação de Tolomon-Perron-Levokov para objetos esféricos. Então, para objetos com métrica esférica. Então, isso aqui serve, o objeto é estático. Para de uma estrela de nêutrons, um objeto qualquer assim, você consegue escrever com isso aí. Aí impor as condições de energia que você quiser impor. Você nota logo de primeira, né, que, por exemplo, eu sempre olho para a condição de energia ligada à constância cosmológica. Então vamos ter igual a ρ, menos ρ, isso aqui só é zero. A pressão é constante. Não tem, a pressão não varia. Então a gente pode impor essa condição aí. Bem, isso aqui não é um curso de astrofísica estrito senso. Se fosse um curso de astrofísica estrito senso, eu iria continuar a mostrar que as equações de estrutura, a equação para massa e tal, e eu ia fazer um conjunto de equações que a gente chama de equações de estrutura. Não é esse o objetivo desse curso. O objetivo desse curso é mostrar aqui, e o objetivo desse ponto é mostrar que da geometria eu encontro fluido. Olha o fluido aí. Então, eu agora vou conceber um fluido anisotrópico. Esse fluido anisotrópico, eu vou para o quadro de novo. Um fluido ideal isotrópico, ele é escrito assim. Ele tem aqui uma pressão, uma densidade de energia. Então esse é o fluido ideal isotrópico. Agora, quem é o anisotrópico? Né? E os U's ali são as quatro velocidades. Então, o anisotrópico, vou botar o A aqui para diferenciar. Isso aqui é um anisotrópico e isso é o ISO. Tá? Aqui direitinho, as convenções que eu estou usando. Rho mais PT. Tá vendo? Aqui é P e aqui é PT. Tá? Mi, uni, mais P, geminida. Vendo que aqui é P e aqui é P também, ó. Mas aqui é PT. Então tem uma coisa diferente. E aí vai aparecer um termo a mais. Na transparência, pelo que eu estou vendo aqui, eu fiz tudo contra a variância e aqui eu escrevi tudo covariância. Mesmo olhando na transparência, eu ainda assim não copiei corretamente. Então, mas né, a forma dele é a mesma, tanto a covariância como a contravariância. Não faz diferença, mas nem copiando ali eu faço direito. Mas, então, aparece aqui. O que tem de diferente quando a gente compara esses dois caras? Né? Vamos ver se dá para ver direitinho ali. Então, deixa eu explicar. Aqui nós temos PT e aqui nós temos P. Aqui é P também. Aqui eu escrevi um P diferente ali. Esses P's aí. Então, isso aqui é uma pressão radial. Se eu fizer isso, não vai aparecer.
tá? Tá dando pra ver aí? Tá. Aqui o SNI aqui ficou quase, né? Tô quase que apagando esse termo e escrevendo embaixo. Mas... Então, ali tem pressões radiais. No anisotrópico aparece essa pressão tangente, essa pressão, que é uma pressão tangencial, não é uma pressão radial. Tá? A cor verde não está ajudando muito, mas isso aqui é uma pressão tangencial. Aqui está escrito pressão tangencial. Tá? As quatro velocidades aqui tudo bem, são iguais, mas tem esse outro termo aqui, que é um termo que é da diferença entre a pressão tangencial menos a pressão radial. E esses S são quadrivetores também, com perfil de quadrivelocidades, que vocês vão ver nas próximas transparências. Então, essa é a modificação que a gente faz ao introduzir pressão tangencial. E a partir de agora, a gente vai ter também condições de energia próprias para esse tipo de fluido, que ainda é considerado ideal, mas ele já é um pouco menos ideal do que esse primeiro aqui. Então, a gente está introduzindo alguma coisa a mais. Vamos continuar. Então, essa aula está com 1 hora e 22 minutos, mas eu ainda vou. Né? Então, e também não vou correr, não. Então, estou estabelecendo aqui quem é a minha quadra de velocidade, é unitária, eu estou fazendo ali C igual a 1, uma coisa horrível, mas tudo bem. E a outra quadra de velocidade, ela é perpendicular a essa primeira, ao FMI, ela é perpendicular. Até para poder compor. E aí o tensor de energia de momento ele fica assim. Ou seja, esses dois caras aqui eram P também, pressão radial também. Agora eles são pressão tangencial. E aí está ali o termo que eu escrevi, que é o termo da anisotropia, que mede a anisotropia, e aqui o traço do tensor de energia de momento, que é essa soma aqui. Muito bem. Então nós vamos começar a impor as condições de energia. Essa é a condição de energia fraca, né? E a primeira condição de energia, agora ela já fica modificada com relação à condição de energia fraca anterior, porque ela tem agora também a pressão tangencial. O T mini ali, o T minúsculo aqui, é sempre um vetor sempre tempo, tá? Então, obrigatoriamente, essa soma aqui tem que ser maior que zero para que se obedeça a condição de energia fraca. E vocês estão lembrando que a condição de energia nula implicava em tachyons, né? Quando ela era violada. Então, a condição de energia nula tem a condição de energia fraca dentro dela, mas ainda tem essa outra condição aqui, que está sobre o elemento barotrópico. O termo barotrópico é ρ. Ômega igual a P sobre ρ. Às vezes a gente comete um abuso de dizer que o termo barotrópico é a velocidade do som. Não é bem isso. A velocidade do som é derivada da pressão pela densidade. Mas então tem uma diferençazinha, né? Não é bem isso.
Mas dá a entender por aí que é, é, se isso for violado, você tem condições ou seja, a temperatura tem que ser maior do que essa razão aí. Isso estabelece uma propagação do som diferente, né? Mesmo que o temperatura não seja exatamente a velocidade do som, mas estabelece que, existindo pressão, você tem uma propagação diferente do som. Parece um termo mais, uma propagação. Você poderia dizer que existiria um termo barotrópico também para pressão, um termo barotrópico tangencial. Um termo barotrópico tangencial. Parece que travou.